Olha, eu tenho hoje um assunto para conversar com vocês que tá me deixando indignada. Eu acho que vocês também estão, não só sou eu não. A nova armação do Bolsonaro, do bobozinho. Vocês acreditam que agora ele pediu autorização ao Xandão, o ministro Alexandre de Moraes, para incluir no grupo, porque ele tem uma equipe médica, né? Então ele pediu para incluir mais uma médica, que é para cuidar do soluço dele, porque está muito grave. Ele está com uma crise muito grave de soluço e ele precisa de uma médica para dar um laudo para ele. Porque a gente tá em outubro, falta pouquíssimas semanas para poder concluir todo o processo da prisão dele e ele ser preso. Então o que é que tá acontecendo agora? Ele já foi, como vocês já viram meus vídeos anteriores, vocês sabem disso. Antes do câncer eu já tava falando que eu não gosto de falar sobre doença de ninguém. Eu não sou carniceira, nem torço para que ele se dê mal. Mas muito antes disso aí eu já tinha dito que ele ia inventar essa história. Ele inventou a história disso. Depois falou que aí o próprio médico dele, quando foi dar entrevista, falou que esse soluço dele é muito antes do problema do acidente que ele teve, da facada. Não tem nada a ver. Ele já tinha esse problema com refluxo, não tem nada a ver com isso. E um cara que era histórico de atleta. Na pandemia, ele já estava com a cirurgia que ele fez, né? Por conta do problema, que eu não gosto de estar repetindo isso, que eu acho chato. Do Adélio. Quando eu usar, eu vou falar o problema dele com o Adélio. Então, ele tava ótimo. Não tinha soluço. Bolsonaro passou 4 anos na presidência, não teve soluço, não teve problema de refluxo, não teve nada. Tudo que ele tinha era bem programado. Era sempre quando tinha que levar todas as cirurgias que o Bolsonaro fez, todos os procedimento médico que ele fez, foi quando o ministro teve que mandar algum tipo de intimação para ele. Aí ele fazia uma cirurgia. Aí o Bolsonaro foi chamado para depor em tal processo da fake news. Bolsonaro tá fazendo uma cirurgia. Aí o Bolsonaro precisa não sei o que. Tá fazendo os exames. Aí o Bolsonaro precisa receber a intimação do ministro do Alexandre de Moraes. Bolsonaro foi fazer exame, ficou 10 dias internado para fazer exame. Agora, Bolsonaro toda semana pede para que um médico vá visitá-lo. Toda semana Bolsonaro passa mal, Bolsonaro tá doente. Gente, assim, eu não tenho familiares que presos, tá? Mas eu quero perguntar a vocês deixem aqui no comentário, quem já teve algum familiar que ficou detido por algum motivo que não vem ao caso, mas que cometeu algum tipo de delito e ficou preso? Deixa aqui nos comentários. Eles tinham toda essa equipe médica para cuidar deles? Quando o Bolsonaro se reelegeu, ele dizia que bandido bom é bandido morto. Que não tem que ter médico para bandido, não. Não tem que ter saúde para bandido, não. Se não quisesse preso, que não cometesse crime. Não era o que ele falava? Então, se ele sabia disso, não, por que ele agora quer que uma junta médica para cuidar dele? Mas bandido bom é bandido morto, cara. Só tem que manter a sua coerência. Você falou que se você não quer ir preso, não cometa crime. Então você cometeu crime. Aí agora tá em prisão domiciliar, numa mansão, com um monte de gente cuidando do bonitinho. E o bonitinho achou pouco, ainda pediu mais uma médica, porque eles estão preparando já toda a estrutura, preparando todo a armadilhazinha para quando Alexandre de Moraes dizer assim, olha, acabou, agora você vai ser preso. Tudo que tinha que fazer já aconteceu, agora é a hora de pegar. Vai lá, pega ele, leva pra Papuda, ou leva ele pra federal, o mesmo lugar que a Superintendência Federal, do mesmo lugar que o Lula ficou. Pega e leva lá. Aí vai vir uma junta médica falando que o cara tá praticamente em estado terminal. E não tá. Cara, eu não tô torcendo pela doença dele, não, mas o cara não tem nada, velho. Não tem nada. Tudo é mentira. Como é que vocês acreditam nessa mentira desse cara? Porque o cara tava
bonzinho antes do julgamento, ficava na frente de casa. Saudável, não tinha uma dor de barriga, não tinha nada. Agora, cada vez que tá chegando mais perto o dia dele ser preso, ele tá evitando doença. Só que eu acho que a gente tem que fazer uma campanha para quando o ministro mandar deter ele, recolher ele ao presídio ou uma cela especial na federal, se ele tiver direito como ex-presidente, que ele vá, porque o exército não quer não, viu? O exército diz que pra lá mesmo não manda não. Tá lascado, nem o exército quer ele. Que ele vá preso, que chame uma junta médica independente, que seja da Polícia Federal, um perito, os peritozinhos que fazem a experiência da gente no INSS, que dá sempre não, você tá morrendo sem os 2 braços, sem um olho, e eles fazem lá o laudo, mano, você vai lá preencher o laudo pra se aposentar, e eles dão lá um carimbo, pode trabalhar ainda que tem as 2 pernas e um olho. Então pronto, manda os peritos do INSS fazer a perícia de Bobô, pra saber se o Bobô realmente tá doente ou ele tá mentindo. Porque nos presídios tem médico, nos presídios tem psicóloga, tem psiquiatra, tem tudo. Ele vai ser muito bem tratado lá. Tenho certeza que os médicos de lá vão tratar bem dele. Porque outros não foram? Um monte de ex-senador, ex-deputado, governadores, um monte ficaram presos nos presídios, não morreram. Todos tiveram atendimento médico quando precisaram, tiveram remédios, tiveram tudo. Por que Bolsonaro não pode ir? Porque ele é especial. Porque ele é o salvador. Um cabra sem vergonha que já casou não sei quantas vezes, já teve não sei quantos filhos, queria tirar o filho dele mais novo, que se dependesse da vontade dele, o filho dele mais novo não estava nem vivo, porque ele tinha feito aquele negócio que a gente não pode falar aqui no YouTube, que era que ele não queria o filho, pediu para atuar a ex-esposa dele tirar o bebê, né, fazer aquilo lá que a gente não pode falar aqui no YouTube, para não ser bloqueado o vídeo, né, mas ele pediu para fazer isso, mas hoje ele é contra. Tudo que ele falava antes de ganhar, a narrativa de bandido não tem que ter direito, não tem que ter médico, não tem que ter direitos humanos. Ele falava que direitos humanos era pra vagabunda, era desculpa pra vagabunda. Agora, o filhinho dele maravilhoso, tá todo mundo atrás dos direitos humanos. Se eu fosse o direitos humanos, eu quando dissesse assim, viesse alguém me falar, quando falasse assim, a gente quer falar sobre B, quando começa assim com P, já dizia assim, não quero falar com vocês não, porque bandido bom, bandido morto. Virava as costas e ia embora. Porque era isso que ele queria. Aí agora mais uma. Achou pouco, pediu pro Xandão dar liberdade pra ele. Xandão não deu, achei que foi bem feito. Porque Xandão disse que não vai liberar ele, porque se liberar ele foge. Porque é fujão, é covarde. Sou igual o Lula. Ele é covarde, ele é fujão. Aquele memezinho do Lula, ele é meu pai, ele é meu pai, ele é meu pai. Fujão, covarde. Se o Xandão soltar ele hoje, ele foge, porque ele é covarde. Ele não é homem pra segurar o BO dele, porque quando foi pra ele cometer o crime, quando foi pra ele falar os absurdos, gente, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês verem, pra gente reagir os absurdos que esse cara falou. Os absurdos que esse cara falou. Ele falou que queria que a Dilma morresse de câncer. Cara, são coisas assim que, olha, eu fiquei assistindo um pedacinho aqui, eu falei, gente, esse cara, como é que botaram um cara desse no poder? E as pessoas acham que esse cara é santo. Pelo amor de Deus, o cara defendia coisas horríveis. E as mulheres estão do lado dele. E eu acho que é aquelas mulheres mal amadas que dizem que gostam, né, de viver com narcisista, com gente doida da cabeça. Deve ser essa, coitada. Meu Deus do céu. Gente, deixa aqui nos comentários. Vamos ter uma discussão saudável, tá? Bem saudável. Sobre esse assunto. Vocês acham que ele tá doente? Porque a médica que ele pediu agora é pra tratar do refluxo desse soluço dele. Que eu sei que é mentira. Tenho certeza, eu só queria ter a certeza de Deus. Eu só não vou dizer certeza 100% porque eu não tô lá com ele. Mas é 99% de certeza que esse cara tá inventando pra me preso. Então deixa aí nos comentários se vocês concordam comigo. Que é mais uma médica pra assinar um laudo que ele não quis a médica do hospital, tá? Por que será que ele não quis a médica do hospital?
Deixe aí nos comentários por que Bolsonaro não quis a médica do hospital, quis uma médica particular. Por que será? Deixe aí nos comentários. E vamos debater aqui o que a gente acha dessa nova crise de soluço do bichinho. Faltando menos de 15 dias pra casa cair pra ele. Tchau, gente. Vamos assistir o Bobô ser preso.